Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Hoje é um dia muito importante para nós, é o primeiro culto do ano e, consequentemente, também deu a calhar de nós estarmos começando uma nova epístola. A gente terminou de expor Gálatas, onde nós aprendemos muito, onde nós fomos edificados pela palavra, onde nós vimos que o apóstolo Paulo ele defende o evangelho do legalismo. E nós vimos que o legalismo, quando você abaixa a guarda, as pessoas facilmente substituem o evangelho da graça pelo legalismo. E nós vimos que isso é muito frequente, as pessoas quererem acrescentar à cruz de Cristo alguma coisa. Então você sempre vai ver o homem tentando acrescentar qualquer mérito, ainda que minúsculo, ainda que uma pequena partícula, tão pequena quanto uma partícula de um pó, dos seus próprios méritos ao mérito de Cristo. Então isso é para nós de alerta. Nós descansamos totalmente na graça, no favor de Cristo por nós. E hoje nós vamos começar uma carta que eu acho que é uma das cartas mais belas que existem no Novo Testamento, juntamente com Romanos. É a carta de Efésios, né? A carta que Paulo ele escreve aos irmãos de Efésio. E os irmãos aqui de Efésios, de Éfeso, vão receber essa carta. E o apóstolo Paulo, essa carta é muito rica, porque aqui o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar coisas grandiosas, são tesouros do reino. E nós vemos a centralidade, aqui nós vemos uma carta totalmente diferente das outras. A maioria das outras cartas, Paulo sempre vai estar empenhado em defender o evangelho, seja do legalismo, seja corrigindo uma divergência dentro da igreja, seja a carnalidade, seja qualquer outra coisa. Porém, essa carta, junto com a carta de Romanos, Paulo consegue trazer doutrinas fundamentais para a fé cristã. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Se Deus permitir, eu quero pelo menos chegar no versículo 6 no dia de hoje. Eu quero do versículo 1 ao versículo 6. Gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Efésios. E eu tenho certeza que Deus irá nos ajudar a compreender essa carta. Tá bom? O autor dessa carta, como nós estamos falando, apresentar um pouco essa carta, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta e o propósito dessa carta é ensinar os cristãos em Éfeso a maravilha e as implicações práticas de ser e estar em Cristo. Essa expressão em Cristo vai aparecer muitas vezes aqui nessa carta. E depois eu vou explicar o que ela significa, essa expressão. Foi datada entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta aproximadamente nesse período. O que podemos notar nessa carta é que ela pode ser, que nós podemos ver ela em três aspectos, e eu espero poder fazer isso. O primeiro aspecto dessa carta, que a gente vai entender muito, o primeiro aspecto dessa carta, agora sair aqui já. O primeiro aspecto
dessa carta são as bênçãos da igreja em Cristo. Então a primeira coisa que a gente vai observar nessa carta são todas as bênçãos da igreja em Cristo Jesus. Então todas as bênçãos possíveis, todas as bênçãos conquistadas para a igreja, só pode ser encontradas em Cristo. Esse é o primeiro aspecto dessa carta. O segundo aspecto que vamos ver nessa carta é compreendendo, nós vamos compreender, então vai ser compreendendo as bênçãos da igreja. Nós vamos ver quais são essas bênçãos. Porque uma coisa é nós sabermos que somos abençoados em Cristo. Outra coisa é nós entendermos o que são essas bênçãos. E o apóstolo Paulo vai fazer isso nessa carta. E o terceiro aspecto é andando nas bênçãos da igreja. Significa o viver prático, né? O apóstolo Paulo, então ele vai mostrar para nós quais são as verdades fundamentais dentro desses três aspectos. Dentro desses três aspectos nós vamos então encontrar as seguintes doutrinas. A igreja havia recebido as bênçãos maravilhosas pela sua união com Cristo. A igreja foi levada da morte para a vida em Cristo. A igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios unidos em Cristo. A igreja deve trabalhar pela unidade da igreja em Cristo. A igreja deve viver nos caminhos de Cristo, não retornar aos caminhos do mundo pecador. E a igreja deve buscar em Cristo força para o combate espiritual. Essas são as primeiras implicações dessa carta. Então nós temos esses três aspectos. Dentro desses três aspectos temos essas verdades. E a primeira bênção, como nós citamos, é as bênçãos da igreja em Cristo. Deus havia abençoado e honrado o seu povo tão ricamente que a igreja deveria louvá-lo por isso. O plano eterno de Deus, desde antes da fundação do mundo, era nos unir com Cristo e nos levar aos domínios celestiais onde Ele está agora e reina em glória. Então essa é uma das bênçãos. A igreja precisa se apegar à maravilha da esperança, da herança e do poder que vem do fato de estar unida em Cristo ou com Cristo. Compreendendo essas bênçãos, mais para frente, que é compreendendo essas bênçãos que eu acabei de citar, compreender o que Deus fez para os crentes é essencial para fortalecer a igreja. Então, quando nós começamos a entender as bênçãos que nós recebemos em Cristo, isso fortalece-nos a caminhada. Isso nos fortalece a andar na presença de Cristo. Então, os crentes foram ressuscitados da morte espiritual para uma nova vida que os levará às bênçãos imensuráveis em tempos futuros. Isso é a eternidade. Então essas coisas são as bênçãos da igreja. Nós vamos compreender essas bênçãos. Eles foram unidos por meio da cruz de Cristo para se tornar um templo sagrado no qual o Espírito de Deus reside. Um mistério grandioso e divino é revelado. Por meio do Evangelho, os gentios, juntamente com os judeus, se tornaram herdeiros plenos das bênçãos de Deus, assim como Deus havia planejado. Esta igreja internacional deve exibir a sabedoria de Deus para os poderes malignos que têm resistido
a expansão do reino dele para todas as nações. Paulo orou para que Deus fortalecesse os crentes ao capacitá-los a enxergar o quão maravilhosamente haviam sido abençoados. Então veja, o apóstolo Paulo, ele apenas não pregava a palavra, mas ele orava, ele rogava a Deus para que os irmãos de Éfeso pudessem ver a grandeza dessas bênçãos. E essa é a minha oração também por nós, para que cada um de vocês possam compreender a amplitude, a grandeza, a majestade dessa obra que foi feita. Então, quando nós passamos a compreender essas verdades bíblicas, isso enche o nosso coração do que? De gozo, de paz, de segurança, de esperança, tanto no agora quanto no porvir. Então veja, nós somos abençoados em Cristo e agora nós passaremos a compreender essas bênçãos. Então o apóstolo Paulo, ele orava pela igreja nesse sentido, para que vocês não apenas conheçam de ter entendimento, mas que vocês conheçam no sentido de estar relacionados nessas bênçãos. Porque a palavra de Deus, você pode conhecê-la e ela não ter verdades vívidas para você. Muitas pessoas têm a fé dos demônios. Os demônios creem que Deus existe, estremecem na presença dele, mas eles continuam sendo demônios. Eles têm o conhecimento. Então nós não somos assim. Então o apóstolo Paulo, ele ora para que essas verdades sejam vida para vocês. Tem pessoas que terão conhecimento, mas não passarão de teólogos vazios, pessoas vazias de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele apenas não quer que as pessoas ouçam e entendam, mas ele quer que as pessoas ouçam e entendam, e que essas palavras dentro do coração de cada cristão sejam verdadeiras. Vida. É como algumas pessoas pregam sobre o céu, mas não acreditam que ele existe. Muitas pessoas ouvem falar do céu, mas não acreditam que ele existe, porque vivem como se o céu não existisse. É a mesma coisa no inferno. Existe um inferno, mas isso não assusta ninguém, não traz uma realidade espiritual. E quem falou mais sobre o inferno foi Cristo. E por que será que Cristo falou tanto sobre o inferno? Porque ele não existia? Ou porque ele não existe? Então as pessoas falam de um inferno, mas vivem de maneira oposta. Então essas bênçãos em Cristo, para nós, tem que ser vida. Então nós temos que experimentá-las no sentido real, conhecê-las no sentido real. Então o apóstolo Paulo, ele ora para que Deus fortalecesse os crentes ao capacitá-los a enxergar o quão maravilhosamente havia sido abençoados. Então a nossa oração é para isso, para que vocês entendam, compreendam, conheçam que vocês são verdadeiramente abençoados em Cristo. Isso é maravilhoso. Então ele louvou a Deus, que tanto fez pela sua igreja. Então aqui é compreendendo as bênçãos da igreja. Mais um adendo antes da gente prosseguir. Andando nas bênçãos da igreja. Compreender como a igreja é abençoada levará a viver de maneira que corresponde a essas bênçãos. Não é verdade? Se você conhece verdadeiramente essas bênçãos, se você compreende essas bênçãos, você vai viver, a sua vida vai revelar e você vai viver de acordo com essas bênçãos. Você não vai viver em desacordo. A igreja deve viver em harmonia, a despeito de suas diversidades.
os dons variados da igreja, dados por Deus, são bênção para serem usadas na edificação da unidade e do amor. A igreja deve aprender a viver novas maneiras, apegando-se às bênçãos que Deus deu, nunca retornar às maneiras do mundo. Os crentes devem viver de modo verdadeiro a fé cristã, pois eles conhecem a Cristo e a extensão de tudo que eles faz, de tudo que ele fez por eles. As batalhas espirituais devem ser disputadas com as bênçãos em Deus. Então, o apóstolo Paulo está mostrando para nós que nós vamos viver por essas bênçãos, vamos viver de acordo com ela, seremos então, teremos o nosso coração cheio de gozo, paz e alegria. Todo dom que é dado à igreja é para unir a igreja, consolidar a igreja e fazer com que nós sejamos unidos em Cristo. Nenhum dom é para autoedificação. Todo dom que é dado à igreja, seja o ensino, a pregação e os outros dons que nós sabemos, todos esses dons foram dados por um propósito. Qual é esse propósito? Edificar a igreja de Cristo. Então, essa aqui é a pequena introdução para que nós possamos compreender um pouco essa carta. Agora, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que é a apresentação de Paulo, e depois nós vamos do 3 ao 6, pela misericórdia do Senhor. No início da carta, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma saudação comum de Paulo. Paulo ele está saudando os irmãos, mas nenhuma palavra na Bíblia ela foi posta aleatoriamente. Todas as palavras elas têm sentido. Então o apóstolo Paulo ele se apresenta, escreve essa carta. Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Nós entendemos a conversão de Paulo. Nós vimos que Jesus ele chama os 12. Porém Paulo, como um abortivo fora de tempo, ele é apóstolo também. Ele foi chamado por Cristo, ele viu Cristo ressuscitado, e isso o qualificava para ser apóstolo de Cristo. E nós já sabemos que hoje em dia não existe apóstolo, a não ser que essa pessoa tenha 2021 anos. Se ele mostrar no RG que ele tem essa idade, ele vai ser um apóstolo de Cristo. E isso se ele tiver visto Cristo ressuscitado, e ter andado com Cristo e ouvido os ensinamentos de Cristo. Então é isso que o qualifica a ser apóstolo. Então Paulo ele está lembrando isso, e por parte de Deus. Por que ele fala isso? Porque ninguém pode se intitular algo. Eu não posso me intitular pastor, a igreja tem que reconhecer, tem que haver um chamado de Deus. Tem que haver isso. Então o apóstolo Paulo, nessa pequena frase, ele está dizendo: olha, eu tenho autoridade dada e munida por Deus, os dons e os milagres que eu fiz veio por Deus, sou apóstolo de Cristo, Cristo me chamou, eu vi Cristo, eu andei com Cristo, aprendi com Cristo, por isso ele fala isso. Outra coisa que ele vai dizer aqui é: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. É interessante que todo crente é santo, e todo santo é um crente. A palavra santo é separado, cortado de. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele era comum naquela época os irmãos da igreja se verem como santos.
no sentido que somos separados do mundo, no sentido que somos cortados do jeito que o mundo vive. Então todos nós aqui somos santos. Então o apóstolo Paulo, ele indica que todo crente é um santo. Todo crente é um santo. Em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2, ele vai dizer: graça a vós outros e paz. Gente, isso aqui é muito importante, porque assim, às vezes a gente acha que frase não tem importância nenhuma, quando na verdade tem. Quando nós aqui nos saudamos com graça e paz, você sabe o que isso significa? Qual é a profundidade dessa palavra? Quando nós falamos graça e paz, é um resumo do Evangelho. Nós estamos falando graça, favor imerecido de Deus para com os homens pecadores. Nós já estamos nos lembrando do favor que Deus fez lá desde a eternidade para nós. Graça. Então nós trazemos toda a informação de graça. E paz. Nós temos a paz de Deus agora, porque antes nós éramos inimigos de Deus por natureza. Não é que você fez alguma coisa que te tornou inimigo de Deus. Só o fato de você nascer e respirar, você já é inimigo de Deus, pela sua natureza. A paz de Cristo. Cristo nos reconcilia com Deus. E essas coisas estão juntas. Então, quando nós temos a graça de Deus, nós temos paz. Paz com Deus, paz com Cristo, paz entre os irmãos, paz na vida. Essas coisas andam juntas, interlaçadas, interligadas. Então o apóstolo Paulo diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós já vemos aqui são duas pessoas da Trindade: Deus Pai e Deus Filho. Então essa introdução aqui, o apóstolo Paulo já está mostrando para nós, aqui no versículo 2, essas informações que são importantes. Paulo está dando a sua saudação aos irmãos em Éfeso, como sempre fez em suas epístolas. Mas, como nós falamos, por quê? Porque aqui ele está identificando o povo, o público original. Ele está identificando esse público. Para quem ele está escrevendo. É sempre importante nos lembrar que essa saudação graça e paz nos lembra das bases do Evangelho, que é graça ao favor imerecido da parte de Deus para com os homens e a paz que flui dessa graça. Então isso é importante. Quando nós falamos graça e paz, a paz, ela flui da graça. Então é uma das bênçãos também. Uma das características dessa carta é que não se trata de uma controvérsia, como nós mencionamos em Gálatas, em Coríntios e tal, mas sim de uma carta doutrinária. As bênçãos de Deus para nós em Cristo. No versículo 3, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bom, Paulo, ele começa aqui essa carta de uma maneira totalmente diferente que ele começa das outras. Paulo louvou a Deus pelas bênçãos que Deus concedeu à igreja em Cristo. Então Paulo, diferente das outras cartas, que ele vem falando as doutrinas, e aquelas doutrinas vão enchendo até que ele explode em doxologia, ele já começa com a doxologia.
Paulo ele explode em doxologia logo no início da carta. O que é doxologia? É importante explicar. Doxologia é uma expressão de louvor, honra e glória a Deus. Então, na doxologia, o crente rende graças e glórias em reconhecimento à grandeza e à majestade do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele já começa: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos concedidas. Ele já vem louvando a Deus, ele vem já reconhecendo Cristo, ele já vem glorificando a Deus, ele já vem glorificando a Cristo. E nós vamos entender isso um pouco mais para baixo. Por quê? Porque todo esse texto, do versículo 3 ao versículo 14, do versículo 3 ao versículo 14, é uma coisa muito surreal, que é uma frase só no grego. Paulo ele começa a falar, ele começa a glorificar a Deus e ele não para. Se você pegar do versículo 1 ao versículo 14, não tem ponto. Tem algumas vírgulas. E o máximo que vai ter é ponto e vírgula. Mas ele é uma frase só. O apóstolo Paulo ele já começa com a expressão de louvor a Deus maravilhosa. Ele já começa louvando a Deus, engrandecendo a Deus, reconhecendo a majestade de Deus, explodindo em doxologia. Quando o apóstolo Paulo ele olha, ele vai montar essa frase, é uma frase muito bem montada, muito bem arquitetada. Nessa frase nós vamos ver a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele faz isso com uma maestria muito maravilhosa. Então o apóstolo Paulo ele começa essa carta totalmente diferente das demais. Ele já começa louvando a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele o louva pelas bênçãos. Por quê? Porque toda bênção que vem da graça, que flui da graça, vem de Deus. E isso aqui nós vamos entender de uma forma maravilhosa. Tanto a graça, tanto a eleição, quanto a predestinação. Todas essas coisas, elas foram feitas e elaboradas lá na eternidade. Como não louvar a Deus? Como não glorificar o Filho? Como não glorificar o Espírito? Você saber que todas as bênçãos foram antes da fundação do mundo. Isso aqui é maravilhoso. Mais para frente nós vamos pegar um pouquinho mais nisso aqui. Então, na doxologia, é isso que acontece. Paulo já começa dessa forma. Essa carta, ela começa de cima para baixo. Paulo já vem glorificando a Deus. Por isso essa carta é totalmente diferente das demais. Paulo começa com uma doxologia a Deus diferente das demais cartas, onde ele primeiro aborda a doutrina e acaba em doxologia. Em Efésios ele começa com a doxologia e vai expondo as doutrinas. E o motivo desse louvor a Deus é pelas bênçãos concedidas à igreja em Cristo. Paulo irrompeu em louvor a Deus nesses versículos, os quais formam uma única frase no grego. Toda essa é uma frase só. O que podemos notar é que se divide em 3 partes. Essa frase: louvor ao Pai que nos elege, do versículo 3 ao 6 é o que nós vamos ver hoje. Ao Filho que nos redime, nós vamos falar de redenção, entender um pouco isso. Do versículo 7 ao versículo 12. E ao Espírito Santo, ao qual somos selados. E nós vamos entender isso aqui também. Porque as pessoas acham que nós temos que buscar o Espírito Santo, quando na verdade nós já somos selados na salvação. Paulo refletiu sobre a predestinação dos crentes na eternidade, no presente e na herança no futuro.
Um conceito central aparece nessa adoração, que é a repetição da expressão em Cristo. E essa expressão aparece cerca de 35 vezes aqui em Efésios, só aqui. Em Cristo, estar nele. Então, só essa expressão em Cristo aparece 35 vezes aqui em Efésios. Essa frase nos mostra que Cristo é a fonte de onde flui todas as bênçãos espirituais para os cristãos. Não existe outra fonte para sermos abençoados. Quando nós falamos em Cristo, estamos indicando o quê? A nossa união com Cristo. A união que Deus elaborou antes da fundação do mundo. Então essa união é real. Estar em Cristo. Somos unidos pela morte e ressurreição de Cristo a Ele. É uma coisa muito profunda isso. Nós somos verdadeiramente unidos com Cristo. Nós somos corpo dele. Pertencemos ao corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos unidos com Ele. E todas as bênçãos possíveis fluem dessa fonte. O homem não pode ser amado por Deus fora de Cristo. O homem não tem paz com Deus fora de Cristo. O homem não é redimido fora de Cristo. O homem não tem nada fora de Cristo. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Não há esperança para o homem fora de Cristo. Não há arrependimento. Não há nenhuma bênção fora de Cristo. Não existe outra fonte senão Cristo Jesus, onde podemos alcançar tais bênçãos. Tudo que se refere à vida cristã, às bênçãos cristãs, ao céu, tudo isso está somente em Cristo. Não há outra fonte para sermos abençoados. A importância dessa declaração em Cristo, como já dissemos, essa expressão aparece neste livro 35 vezes, mais do que em qualquer outra parte do Novo Testamento. E ela não está aqui à toa. Lembra que nós falamos que as palavras na Bíblia são devidamente escolhidas? Não foi colocadas aleatoriamente. Coloca essa frase aqui e seja o que Deus quiser. Não. Paulo, ele diz que pois nenhuma palavra está escrita na Bíblia foi colocada aleatoriamente, mas foi colocada não apenas para indicar, mas para estabelecer. Então essa palavra em Cristo, ela não é apenas um indicativo, ela é um indicativo. As suas bênçãos estão em Cristo, mas ela é também o quê? Para estabelecer o padrão dessas bênçãos. O padrão é em Cristo. Ela não é apenas um indicativo, ela indica. Só que não é somente isso, mas é um padrão. Aonde as bênçãos estão? Em Cristo. E isso é maravilhoso, por quê? Porque tudo vai estar lá. A nossa eleição, a nossa predestinação, a eleição para sermos e nos tornarmos filhos de Deus, somente em Cristo. Então, para estabelecer o padrão, olha que interessante. No versículo 1 e 1, o cristão está em Cristo. Nos lugares celestiais em Cristo, no versículo 1, do capítulo 1, 3. Escolhidos nele, 1 e 4. Adotados através de Cristo, 1 e 5. No amado, 1 e 6. Redimidos, 1 e 7. Com herança nele, 1 e 11. Com esperança, 1 e 12. Selado, 1 e 13. Vivificados com ele, 2 e 5. Ressuscitados e assentados com ele, 2 e 6. Criados em Cristo Jesus, 2 e 10. Aproximados pelo seu sangue, 2 e 13. Crescendo em Cristo, 2 e 21. Participantes da promessa em Cristo, 3 e 6. E tendo acesso pela fé nele, 3 e 12. O que notamos também é que aparece outra palavra, é nele.
Isso nos mostra que tudo que temos, tudo que precisamos é Cristo. Então essas expressões, tanto em Cristo e nele, se referem à profunda união que Deus estabeleceu entre Cristo e o seu povo escolhido. É uma profunda união entre nós e Ele. Uma união verdadeira, uma união real. Aqueles que são absolvidos, isto é, os justificados e selados. Então isso é uma união maravilhosa para nós, amados. Nós entendermos isso e pela misericórdia do Senhor nós vamos entender isso. Então, Cristo não é tudo que precisamos, mas Cristo é tudo que temos. E o seu, pois sem Ele não temos nada. Então as pessoas dizem, você precisa de Cristo. Não, nós não precisamos de Cristo. Cristo é tudo que nós temos. Cristo é tudo que nós temos. Não temos outra coisa a não ser Cristo. E entender isso é maravilhoso. Entender que todas as bênçãos estão em Cristo. Flui dele. Por meio dele. Não há outra via. Não há nada. Os homens tendem a achar que existe outra fonte onde eles possam ser abençoados por Deus. Coisa que a Bíblia não ensina. As pessoas acham que para ser abençoado por Deus, através das suas obras, através do seu empenho, através daquilo que eles podem produzir. Eles acham que, às vezes, fazendo algumas coisas, eles conseguem obter favor de Deus, graça de Deus. Mas tudo isso está em Cristo. Por isso nós falamos, não há outra fonte para que o homem seja abençoado. Não há, não existe, não tem, a não ser somente Cristo. Notamos a centralidade de Cristo na sua obra salvífica e redentora dos escolhidos. Paulo começa essa doxologia que nós estamos falando com louvor ao Pai pela sua graça eletiva. No versículo 4, ele vai dizer assim, acompanhe aí por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, por que Paulo ele começa louvando a Deus, engrandecendo a Deus, reconhecendo a majestade de Deus? Porque Paulo louva a graça da eleição de Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A palavrinha, essa primeira parte que diz, assim como nos escolheu, carrega em si duas doutrinas. A doutrina da eleição incondicional, nós vamos ver isso, porque Paulo está dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então é uma eleição incondicional. E também tem uma outra doutrina aqui, que é a soberania de Deus. Isso nos mostra a livre escolha de Deus. Então quando Paulo diz, assim como nos escolheu, ele aponta para Deus, ele aponta para a graça de Deus, ele aponta para a livre escolha de Deus, ele aponta para uma eleição, uma escolha incondicional. Porque ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não existia planeta Terra, não existia o mundo, não existia Adão e Eva, não existia nada quando ele nos escolheu. Quando Deus faz essa escolha, ele não olha para a nossa santidade, ele não olha para os nossos méritos,
Ele não olha para nós, mas ele olha para Cristo, porque ele diz: e nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. E isso já indica para nós o quê? Que a escolha de Deus é livre, é incondicional. É uma escolha pela sua própria vontade. Não é uma escolha naquilo que o homem pode fazer. E uma coisa muito interessante que nós vamos ver aqui, que primeiro temos que nos atentar a isso. Então ele vai dizer: nos escolheu nele. Outra expressão é nele. Nele nós já entendemos que é Jesus Cristo. Quando foi feita essa escolha? Antes da fundação do mundo. Qual o propósito dessa eleição? Um dos propósitos é sermos santos e irrepreensíveis. Mas vamos nos apegar um pouco ainda à escolha de Deus. Essa escolha. Primeiro temos que nos atentar para essa escolha, pois a Bíblia nos diz: assim como nos escolheu, indica uma escolha divina, uma eleição por parte de Deus, uma eleição incondicional. Indica o princípio da escolha. Aqui podemos facilmente excluir a falsa doutrina que Deus nos escolhe pela sua presciência. Tem algumas pessoas que ensinam que Deus, ele escolhe o homem pela presciência. O que é isso? Deus, ele olha, antes dele fundar e fazer o mundo, ele olha na história, vê que aquela pessoa vai crer em Cristo, então ele elege essa pessoa. Então, com a fé prevista, Deus ele elege. Só que isso é uma falácia. Por quê? Se o futuro está lá, alguém colocou esse futuro. Quem colocou esse futuro para Deus consultar, se não o próprio Deus? Mas só que olha que interessante, o texto que nós estamos aqui em mão, ele não mostra isso. O texto mostra que antes da fundação do mundo, foi feita uma escolha. Então a falsa doutrina da eleição pela presciência cai por terra. Então ele vai dizer para nós, porque alguns dizem, Deus olha no futuro, vê quem vai crer nele, e assim acaba escolhendo com base na fé prevista. Mas essa ideia não está no texto, pois a escolha foi feita na eternidade. Lá na eternidade, o homem não escolhe Deus, mas sim o oposto. Deus escolhe o homem. Esse é o princípio normativo. E iremos ver isso no decorrer da carta. E nós vemos isso no decorrer da história. Então, qual que é o princípio? Qual é a norma da escolha? Deus escolhendo. Quando? Lá na eternidade. Antes da fundação do mundo. Não existia mundo, não existia homem, não existia nada. Outra coisa. Essa escolha nos mostra que Deus, ao escolher, significa que haverá uma separação natural. Quer dizer, se Deus, algumas pessoas dizem que Deus quer salvar todos os homens, certo? Porém, se Deus fosse salvar todos os homens, por que ele faria uma escolha na eternidade? Não precisaria haver escolha. Porque se ele vai salvar todo mundo, para que ele vai escolher? É a mesma coisa se for fazer um sorteio aqui. Eu sei a quantidade de pessoas que tem aqui. E eu tenho a quantidade exata de presente para cada um. Para que eu vou sortear? Não é mais fácil eu sair entregando? Se eu tenho a quantidade para todos, para que eu vou sortear? Você quer participar de um sorteio assim? Se Deus vai escolher, Ele naturalmente ele vai fazer uma separação. Se Ele escolhe uns, Ele não vai escolher outros. E isso é lá na eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa.
pois não haveria nenhum sentido haver uma escolha, uma eleição, se ele quisesse escolher a todos. Isso me refiro aos homens, pois aqui se trata de homens no texto, pois Deus está escolhendo o seu povo, escolhendo a sua família e escolhendo os seus filhos. É isso que Deus está fazendo lá na eternidade. E quando ele diz que ele está escolhendo em Cristo, já exclui todo o mérito nosso, porque ele está escolhendo em Cristo. Olha a importância de estar em Cristo, porque só seremos feitos filhos de Deus pela eleição, pela predestinação, e seremos filhos de Deus se formos escolhidos em Cristo lá na eternidade. Essa escolha na eternidade foi feita em Cristo, assim como nos escolheu nele. Em Cristo. Houve um conselho santo para haver essa eleição. Não foi um seja o que Deus quiser, entre aspas, no sentido pejorativo da palavra ou da frase. Pois quando Deus escolhe fazer algo, Ele irá fazer, pois não tem ninguém que possa o impedir. E Deus, Ele faz essa separação. Os motivos foram antes da eternidade, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha que interessante, a salvação é mais antiga ou mais velha do que a própria criação. Veja, Deus, ele não criou e depois falou, deixa eu escolher agora. Vai nascendo, eu vou tentando adivinhar, eu vou tentando, né? Conforme o homem for desenvolvendo, eu vejo quais são os melhores e quais são os piores. Não foi isso. Isso mesmo, foi feita antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Agora podemos entender o porquê o apóstolo Paulo explode em doxologia no início da carta, diante de tanta glória, poder e majestade. Não é para glorificar a Deus que o sentido cronológico é invertido? Deus, ele não é pego de surpresa. Deus, ele não criou o mundo, aí Adão peca, ele coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu fiz e deu errado. Eu fiz o homem, eu fiz o planeta Terra, coloquei o homem e agora deu errado. Tem que fazer alguma coisa para consertar isso aí. Não. Antes dele fazer o mundo, antes dele fazer Adão e Eva, antes dele fazer todas as outras coisas, e todas as outras coisas foram para a glória dele. Antes dele fazer todas essas coisas, ele nos escolheu na eternidade. O plano foi feito na eternidade. E nós temos que ser humildes em reconhecermos isso, que tem coisas que são grandiosíssimas para a nossa mente. Tem coisa que a nossa mente caída não alcança. Mas tudo aquilo que está na Bíblia devemos aprender. E aqui ele está dizendo isso, que agora nós podemos entender o porquê o apóstolo Paulo, ele explode em doxologia, em louvor, ele reconhece essa obra grandiosa, essas bênçãos espirituais. Ele olha para o início da igreja, e a igreja começou aonde? Na eternidade. A sua salvação, a minha salvação começou quando? Na eternidade. Isso é maravilhoso, a ordem é mudada, a cronologia é inversa. Então o apóstolo Paulo diz, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo não havia nada. Deus não nos escolheu com base na nossa fé. Deus nos escolheu por causa da nossa fé. Ele não nos escolheu por causa da nossa santidade. Ele não nos escolheu pelas nossas obras.
Ele não nos escolheu pela nossa família ou nacionalidade. Não foi por isso que Ele nos escolheu. Ou qualquer outra coisa que não seja a sua própria vontade. Não é maravilhoso isso? Você sabe que Deus, Ele quis te eleger, Ele quis te escolher, Ele quis te fazer filho dEle, Ele quis te incluir na família dEle, pela vontade dEle. Esse é o motivo da sua escolha livre e incondicional. Não foi porque Ele olhou para você e viu fé em você, que Ele viu santidade em você, que Ele viu a sua família, Ele viu a sua nação. Não foi por nada disso. Você nem existia. Não foi pelo seu amor a Ele. Não existia seu amor por Ele. Ele te amou primeiro. Aqui está a glória desse Deus. Você entender que nós temos um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que não cabe na nossa natureza caída, na nossa mente caída. Esse Deus que é todo poderoso. E quando Ele quer fazer algo, Ele faz algo. Quando Ele escolhe fazer algo, Ele vai realizar. E se Ele escolheu alguém, Ele vai alcançar. Depois nós vamos ver isso. Uma escolha livre, incondicional. Por isso que Paulo explode em louvor a Deus. Por isso que essa carta começa totalmente diferente. Ele olha para o princípio da salvação. Ele olha para o princípio da igreja. Ele olha para o princípio da família de Cristo, de Deus. E tudo isso é lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, não foi um erro. As coisas não saíram fora do controle. Ele fez tudo para a sua glória. E todas as coisas ocorreram para a glória de Deus. Deus, Ele fez todas as coisas e todas as coisas são para a glória dEle. Deus não havia criado nada antes da fundação do mundo. Qual é a nossa dificuldade em entendermos isso? Deus não havia criado o mundo, Deus não havia criado o homem, Deus não havia criado nada. E aos defensores do livre-arbítrio, dizendo que eu uso o meu livre-arbítrio para escolher Deus, nem o seu livre-arbítrio existia, se por acaso o livre-arbítrio existir. Porque se você não existia, o seu livre-arbítrio também não existia. Qual é a dificuldade de entendermos isso? Que não é o homem que escolhe Deus. Quando Deus escolheu, não havia livre-arbítrio, não havia homem, não havia nada. Se caso o livre-arbítrio existisse. Sabemos que essa é a única doutrina. Sabemos que essa é uma doutrina muitas das vezes difícil de compreender. Porém ela é bíblica, é verdadeira. E até aqueles que não gostam dessa doutrina têm que concordar que ela existe. Pois não podemos apagar ou arrancar essas páginas da Bíblia. A eleição incondicional.